A mensagem hoje é muito poderosa. Vamos falar sobre depressão. Depressão é algo muito sério, gente. É algo que você requer muito cuidado e eu vou te dar alguns passos. Mas antes da mensagem de hoje, já curte, compartilha esse vídeo, faz com que ele alcance muitas pessoas. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui onde está vermelhinho, ativa o sininho para você ser chamado para todas as orações, mensagens, lives e não esquece de colocar todos aqui. Meu nome é Andresa Carício e vamos para a sua mensagem de hoje. O que fazer quando a tristeza ela não se cansa de ficar, quando ela se estaciona dentro de nós? Quando a tristeza ela fica por um tempo muito prolongado na nossa vida, ela pode se transformar numa verdadeira doença, que é a depressão. E eu vou te fazer um convite hoje para a gente olhar para essa doença. Eu não sou médica, então eu não vou dar uma visão médica, eu vou dar uma visão humana, uma visão sintoma, porque eu já vivi essa doença. Então eu sei do que se trata. Eu já passei por ela. Eu sei como também vencê-la. Mas eu sei também que quando nós estamos naquele lugar, a gente perde as nossas forças, as nossas energias, até mesmo a pessoa mais energética que você possa conhecer. Eu me considero uma pessoa com muita energia. Nesse período eu fiquei sem qualquer força, desanimada. E o pior de tudo, gente, nós perdemos a esperança. Sabe aquela expectativa de que coisas boas vão acontecer, de que situações positivas estão vindo? Você perde tudo isso. Você acredita que tudo que vai acontecer vai dar errado, que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que você vai perder até mesmo as coisas que você construiu e você começa a ficar com medo. Cada vez o medo vai ficando maior dentro de você, a angústia, e você vai sentindo cansaço, você também começa a esquecer das coisas, começa a ficar mais lento, até a fala fica mais lenta, você vai perdendo a vontade de fazer coisas que você até gostava, sabe? Às vezes você gostava de ir para um teatro, ou ir para uma peça, para o cinema, ou mesmo ir para a casa de alguém, de amigos, você vai perdendo a vontade. É como se você perdesse a vontade, o sabor pela vida. Cada vez mais, até as coisas que te davam prazer, você perde. Por exemplo, o libido, até mesmo a vontade de fazer sexo, você vai perdendo. Porque como a depressão, ela mexe com a nossa química, ela mexe com o nosso corpo, ela diminui os nossos hormônios do bem-estar, da alegria, da disposição. Então, como isso acontece, você perde também o seu libido, você perde a sua energia, a sua força, aquela vitalidade, sabe? Aquela vitalidade você perde. E além desses sintomas que a gente está falando, existem tanto os psicológicos quanto os físicos. Por exemplo, às vezes você quer dormir mais, ou você nem consegue dormir à noite. Às vezes você perde o apetite, ou você começa a ter muito apetite, e daí você quer descontar na comida. É como se você quisesse uma recompensa. Você está tão triste, tão deprimido, que você diz, pelo menos a comida é a única coisa que vai me salvar, a comida é a única coisa que vai me fazer bem. Então, quando nós estamos passando por um processo depressivo, que é uma doença, é algo muito sério, gente. É algo que realmente você tem que olhar com muito cuidado. Vai precisar sim de um médico, vai precisar sim de um remédio para equilibrar as suas taxas. Só que olha só, o remédio não é que ele é a solução. O remédio é uma ferramenta para que você saia da depressão. Porque tem pessoas que passam a vida inteira tomando remédio. Por quê? Porque digamos assim, que é o teu trabalho. Vamos dar esse exemplo. Vamos dizer que é o teu trabalho que hoje é a fonte da tua tristeza, da tua amargura. Porque você tem uma outra missão. Você tinha um sonho de ter uma determinada profissão, uma determinada missão. E daí, hoje é o teu trabalho que faz você se sentir assim. Aí você começa a tomar remédio. Se você não toma uma decisão, você vai precisar daquele remédio para sempre, concorda? Se você não sair dali. Por quê? Porque o remédio é para te dar forças, equilibrar teu hormônio para tu tomar uma decisão. A mesma coisa relacionamento. Às vezes você está num relacionamento doentio, um relacionamento que já está deficitário, um relacionamento de dependência afetiva, e você sabe que aquilo não é para você. Você sabe que aquele relacionamento não é bom.
Mas o que acontece? Você não tem forças. Então, daí você vai diminuindo suas taxas hormonais, porque é algo químico. O estresse libera muito cortisol dentro da gente. Então, tudo aquilo vai desregulando, você pode ficar com depressão. E daí, você tem que entender que o remédio não é a tua solução. O remédio é uma das ferramentas. A tua solução de verdade é você. Ei, olha agora o que eu vou te falar. A tua solução é você. É você se conscientizar de que você precisa de ajuda. É você se conscientizar que você precisa tomar decisões. E você tomar essas decisões. E olha, deixa eu te falar uma coisa. A decisão, ela não precisa ser assim da noite para o dia. Mas você precisa dar passos em direção a ela. Você entende a diferença? Digamos que você sabe que tu tá dentro de um relacionamento abusivo e você não dá conta hoje de se separar daquele relacionamento. Mas você vai tomando passos em relação a isso. Então você vai se fortalecendo, você vai buscando uma ajuda terapêutica, você vai começando a cuidar de você, cuidando da tua saúde, vai começando a ter mais amigos, vai começando a ter uma vida social além da vida que você tem relacional. E daí você começa a perceber que você sim, não é aquela pessoa o ar que você respira, que você não precisa ficar a vida inteira com ela. Mesma coisa se hoje você vê que esse emprego não é o emprego que você quer para a vida inteira. Às vezes você não dá conta de sair dele agora. Não é assim que acontece? Às vezes não tenho condições de tomar essa decisão agora. Não é para tomar agora. Você pode dar passos em tomar decisão. Então você faz um curso, aí você começa a fazer um trabalho extra em algum lugar, você começa a empreender, você começa a conviver com pessoas que estão fazendo aquilo que é o teu sonho. Aí você já vai se colocando naquela energia, você já vai vendo que não é tão difícil assim. E tudo isso são passos. São passos que vão te fortalecendo. Por quê? Porque a nossa maior prisão, gente, está na nossa mente. É a nossa mente que vai dizer para onde que a gente vai. Então, como a maior prisão que você tem é a sua mente, quando você começa a conviver com pessoas que estão realizando aquele teu sonho, quando você começa a tomar decisões que te aproximam daquilo que é bom para você, automaticamente vai ficando tudo mais fácil. E aquela prisão que é a tua mente, ela vai te mostrando caminhos. Ela vai dizendo assim, opa, não é tão difícil assim. Ah, até que sair sozinho é legal. Até que esse outro emprego, isso também me dá uma certa estabilidade, segurança, porque às vezes você não sai por causa da tal segurança. Só que uma palavra que eu queria te falar muito forte, que Deus coloca no meu coração, é que a segurança por si só, ela não existe. Ninguém, gente, ninguém tem segurança sobre tudo nessa vida, ou é melhor dizer assim, você não tem segurança sobre nada. Nós queremos exercer o controle sobre as coisas. E uma das maiores prisões que nós temos é querermos estabelecer esses controles. E eu queria te dar pelo menos alguns passos em relação à depressão. Não vamos esgotar esse tema, até porque não é a minha função, eu não sou médica, mas a minha missão aqui contigo é te orientar, é te mostrar perspectivas, possibilidades, abrir uma visão que talvez você não esteja abrindo. Então, primeiro ponto que eu quero te falar muito simples. Observa hoje quais são os sintomas que você tem. Lembra que eu falei que se você tiver com algum desses sintomas, é um sinal de alerta, não significa que você está com depressão, mas é um sinal de alerta. O maior sinal vermelho é o tempo que você está sentindo essa tristeza. Então, por exemplo, quando eu tive depressão, uma das perguntas que o médico me fez foi assim: quanto tempo você já está sentindo isso? Aí eu falei assim para ele, já faz uns 6, 7 meses, 1 ano. Aí eu fui voltando para trás, 1 ano e meio. Aí ele ficou olhando para mim e falou assim, sim. Quantos dias na semana você chora? Aí eu falei assim, nossa, doutor, eu choro todo dia. E é tão interessante isso que hoje, graças a Deus, por eu estar bem, estar alegre, eu não choro todo dia. E é muito interessante que quando eu choro, muitas das vezes, é por uma alegria, é em razão de uma emoção, de algo que me aconteceu, mas não por uma tristeza, entende a diferença? Então o choro que eu falo aí é aquele choro de angústia. O choro que eu falo aí é aquele choro de aperto, de vazio. E daí eu falei assim para ele, nossa, doutor, quase todo dia. Ele, como é que é esse choro? Eu fiz, nossa,
Às vezes esse choro é aquele choro, parece até que vai me consumir. E eu não tenho esse choro hoje em dia. Você entende a diferença? Então, talvez hoje, um dos sinais de maior alerta que você vai ter, esses dois que o médico me perguntou. Quanto tempo? Quantas vezes na semana? E como que é isso? O que vem dentro de você quando você chora? É um choro de libertação? É um choro de angústia? É um choro de vazio? E eu lembro que ele falou assim para mim, olha, a gente vai então entrar com medicamento. Você vai começar a perceber muita alegria, muita felicidade, mas isso aí é para te fortalecer. Porque a gente vai ter que compreender, você vai entrar numa terapia e você vai ter que compreender o que é que está causando essa tristeza toda. Você entende? Então, pega essa palavra que é forte. Não é só o remédio é um caminho. O que vai decidir mesmo é as tuas decisões, as tuas escolhas. O remédio é como se fosse te fortalecer, sabe? Porque às vezes a gente vai ficando tão fraquinho, tão fraquinha, que nem para tomar a decisão a gente dá conta. Imagina, como que você vai tomar uma decisão difícil sentindo essa fragilidade toda? Como que tu vai tomar uma decisão que tu vai ter que colocar energia, que às vezes é precisar sair de um emprego, de um relacionamento, de uma cidade, ir para um outro país? Como que tu vai tomar uma decisão desse jeitinho que você tá? Não dá conta. Por quê? Porque quando nós estamos muito tristes, a vontade, o convite que nos é feito é da gente ficar lá na cama, deitado, não ver ninguém. Isso é um perigo, o isolamento. Gente, o isolamento é um perigo tão grande, tão grande, tão grande. Tanto que o partilhar, o se entregar, o conversar com pessoas que te amam, com pessoas que torcem por você, vai te dando clareza, vai suavizando o teu coração, vai entregando um novo ânimo, um novo olhar. Às vezes, você até mesmo, uma das coisas muito fortes que eu vou te dizer agora, e até uma chave para a depressão, é que quando você enxuga as lágrimas do outro, na verdade, você enxuga milhares de outras em você. Porque quando nós enxugamos a lágrima do outro, a gente sai um pouco do nosso egocentrismo, do nosso ego, do eu. E daí a gente percebe que hoje, por exemplo, se você estiver sofrendo porque você está endividado, quantas pessoas que estão nos ouvindo agora estão endividadas? Inclusive, se você estiver aqui no YouTube, escreve qual é a dor que você sente. Digamos que você teve um fim de um relacionamento ou foi traída. Quantas pessoas, assim como você, hoje, nesse exato momento, foram traídas? Se é uma doença, quantas pessoas estão doentes, passando por uma doença? Se é, por exemplo, uma perda de um ente querido, de alguém que você amava muito, quantas pessoas não passam pelas perdas? Então, assim, o que eu quero despertar o teu coração agora é que você não está sozinho nessa. Muitas pessoas estão passando por esse desafio aí que você está passando. E que muitas das vezes o fato de você olhar ao seu redor e ver que você não está só, que você não está sozinho, você já percebe que faz parte da caminhada, faz parte da trajetória passar pelos desafios, mas não faz parte da trajetória, não faz parte da caminhada você querer desistir. Você precisa ter força, ter ânimo para seguir adiante, para saber que as coisas podem hoje não estar boas, mas não significa que amanhã não estarão. Mas essa força que eu estou te falando, muitas das vezes você não vai encontrar sozinho. Lembra que eu falei para você que a depressão ela mexe com nossa química, que ela faz os nossos hormônios como serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, tudo cair? Então, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te falar dicas agora que eu usei na minha vida e que eu tenho certeza que vai ajudar na sua também. Quando eu passei por isso, além, lógico, da ajuda terapêutica, compreender o que estava dentro de mim, tomar os remédios, enfim, eu comecei a fazer coisas que eu já fazia, como atividade física, mas com mais amor, porque eu sabia que aquilo ali ia aumentar a minha felicidade, lembra? Aumentar os meus hormônios. E olha, todo santo dia faça atividade física. Esteja você com depressão, sem depressão, mas vai te ajudar a trazer mais alegria, mais ânimo, mais bem-estar.
Depois eu vou ler algumas coisas que estão aqui no Todo Santo Dia para você ver que forte. Mas olha só, faz atividade física, é uma dica forte. Se alimenta bem, porque a serotonina, que é exatamente o hormônio do nosso bem-estar, está mais de 90% exatamente naquilo que a gente se alimenta. Ou seja, o que a gente alimenta é excretado para o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então imagina, se você só come McDonald's, se você só toma refrigerante, o que você está enviando para o seu organismo, como que vai ser a produção dessa serotonina. Então, alimente-se bem. Gente, o sono, meu Deus, quando você era pequenininha, que dizia assim, dorme bem para acordar disposto amanhã. Isso não é, gente, uma ilusão, isso é real. O sono faz com que você possa organizar suas ideias do dia anterior, possa trazer paz, possa trazer regeneração para as tuas células, para o teu corpo, para a tua energia. Então, o dormir bem é essencial. Então, não negligencie no teu sono. Não negligencie no teu descanso. Sabe? Tipo, faltando 1 hora, 1 hora e meia antes de você dormir, desliga os aparelhos celulares, a TV, começa a colocar um clima mais quentinho, no sentido de escuro mesmo, de harmônico, para que você possa começar a liberar então essas substâncias que vão te dar sono, que vão te dar essa calma, melatonina, sabe? Então é muito importante que você tenha esse cuidado. Outro cuidado muito sério é o sol. Então eu lembro que quando eu passei pela minha depressão, o médico falou assim, quero que todo santo dia você tome sol. E eu já gostava de tomar sol, né? Vocês veem pela minha própria cor assim, recifense, pernambucana, adoro, eu amo o sol, eu amo a praia, eu amo a cachoeira, e o sol é extremamente importante para até ajudar esses hormônios aqui dentro de você a ter uma boa circulação, a ter um encaixe perfeito, absorção. Então o sol é extremamente importante. Outra coisa que eu me recordo que o médico falou para mim é observar a qualidade dos meus amigos, a qualidade das pessoas que estavam ao meu redor. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que nós somos energia, nós somos frequência. Se você está do lado de pessoas muito deprimidas, pessoas muito pessimistas, pessoas que só veem o lado negativo, naturalmente você vai se conectando com tudo isso. Então importa muito, 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 muito você começar a trazer para perto de você pessoas que têm uma energia boa, pessoas que têm um propósito parecido com o seu, para que você possa ter outras visões, uma visão mais positiva de futuro, uma visão mais positiva da vida, porque isso vai influenciar diretamente para você sair desse lugar. Imagina, você está com depressão, aí quem está do seu lado diz, não, eu também estou assim, já faz 20 anos, 25, eu tenho que conviver com isso. Não, não, não. Deus não te fez para ficar nessa tristeza. Deus não te fez para covardia. Deus te deu um espírito de coragem, um espírito de alegria. Em Tessalonicenses, São Paulo já nos diz, alegre-se sempre. Então ele não diz assim, não, só se alegra quando tiver motivo de alegria. Não, não, não. Alegre-se sempre. E por que alegrar-se sempre? Porque até mesmo na nossa tristeza existe um aprendizado, existe um ponto de reflexão, existe um desconforto para que a gente possa evoluir. Então alegre-se sempre, seja nessa dificuldade que hoje você vive, nesse problema que hoje te é colocado. Então alegre-se sempre. E daí São Paulo diz assim, dai graças a todas as coisas. Olha que forte. Ele não diz assim, dá graça somente às coisas boas que aconteceram. Não, não, não. Dai graça a todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas, elas servem de evolução, crescimento, desde que você tire o crescimento. Porque pode ser que Deus o livre hoje, você seja uma pessoa muito vitimista, coitadista, uma pessoa muito pessimista.
E daí você não consegue tirar pontos positivos das circunstâncias negativas. E o meu convite hoje com você é que você possa tirar pontos positivos de tudo que te acontece. Então olha ao teu redor. O que está acontecendo? Nossa, Dede, eu só vejo coisa ruim. É dívida, é sofrimento, é separação. Então, o que você pode aprender para um próximo relacionamento, para um próximo emprego? O que você precisa nutrir dentro de você? E ó, essa palavra é forte. Agora com você aqui, ó, vem cá. Essa palavra é forte. E vou te perguntar para que você possa abrir esse filtro. O que hoje você tem negligenciado? A palavra é essa. Qual é hoje uma das suas maiores negligências? Eu não sei, mas eu sei que você, aí dentro do seu coração, você sabe. Às vezes a tua maior negligência hoje é com a tua alimentação. Às vezes é com a atividade física. Às vezes são com seus pensamentos. Às vezes é com a qualidade das pessoas que você tem trazido para sua casa, para o seu lar. Às vezes é com os ambientes que você frequenta. Às vezes você sabe que aquele ambiente é um ambiente ruim. Nossa, quando tu chega dali, tu chega arrasada, mas você continua indo para aquele ambiente, continua frequentando aquela roda, continua estando diante daquelas fofocas, mesmo sabendo que te faz ruim. Então essa palavra me vem muito forte. O que você tem negligenciado hoje? Qual é a maior negligência que hoje você tem? Às vezes é com a sua vida, às vezes é com você. Às vezes a maior negligência que você está tendo é com você. Você não está nem fazendo mais a barba, se é homem. E não que deixar de fazer a barba é feio, né? Tem uns homens que capricha, fica bonitinho. Mas eu estou dizendo na situação da própria higiene. Às vezes a mulher deixa de fazer a axila, deixa de fazer as pernas, não faz mais as unhas, não cuida mais dos cabelos. E um dos sintomas, inclusive, de uma pessoa que está com depressão é essa perda de vontade do autocuidado, da higiene, coisas básicas que antes era tão comum para você. Você vai perdendo a vontade. Você diz, depois eu faço. Entende? Então, olha só. Olha hoje aonde tem sido a tua maior negligência. Escreve, pega um papel, uma caneta. Se estiver aqui no YouTube, já vai escrevendo nos comentários. Se você estiver na TV, eu espero, pega um papelzinho aí, pega uma caneta e vai anotando. Eu sinto que hoje a minha negligência é em relação ao relacionamento com meu marido, é com minha esposa, é com meus filhos, é comigo, é com minha higiene. O que é? Porque quando você observa esses pontos, você percebe que é nesse vazio aonde a gente tem que colocar cor, brilho. Não tem um quadro? Quando você era mais novo, e hoje eu vejo muito com minhas menininhas. Elas estão na escolinha, né? Uma tem 9, outra tem 10, né? Na verdade, uma já fez 11, tô errando até as datas. Uma fez 11, uma tem 10, não, uma tem 9, vai fazer 10, que é a Laís, e uma tem 10, vai fazer 11. E elas trazem muitas atividades de artes para casa, enfim, e às vezes elas trazem uma cartolina em branco e a tia pede para elas fazerem desenho. Desenho o parque do seu condomínio, da sua cidade, onde você vai, ou desenhe o seu quarto. E elas, diante daquela cartolina branca, elas têm que pegar exatamente canetinhas e pintar, desenhar. E às vezes a Lise chegou semana passada comigo, ela falou assim, mãe, a tia pediu para eu ir para minha janela e desenhar o horizonte, o que eu estivesse vendo. Se eu estivesse vendo lua, o sol, enfim, o que eu estivesse vendo era para eu desenhar. E ela falou, eu não sei por onde começar. Eu estou com muita dificuldade de fazer isso. Às vezes eu vou lá para minha janelinha, eu só vejo nuvem e eu estou com dificuldade. E eu falei assim, vamos juntas lá, olhar? Então olha aí, um dos passos aí para a gente seguir adiante com força. Tem uma pessoa do lado que te incentiva. Então eu não disse que sim, eu não disse que não, disse nada. Eu queria provocá-la. Entende? Eu não queria dar a resposta. Porque a resposta estava dentro dela, não está em mim. E daí eu falei assim, vamos lá olhar juntas? Ela, vamos. A gente sentou, ficou olhando. Eu fiz, me diz, o que é que tu vê? Ela, mãe, eu tô vendo aquelas nuvens ali, o sol tá ali atrás. Eu tô vendo a nossa piscina, eu tô vendo aquelas gramas, aquelas árvores. Eu fiz, então, você já tá vendo, não tá? Ela disse, tô. E por que você não coloca já em prática? Você não desenha?
Ah, porque eu tenho medo de ficar feio, de borrar. Eu fiz sim. E qual o problema de você borrar e fazer de novo? Ah, porque eu já queria fazer de canetinha. Eu fiz, mas tem a possibilidade de você fazer de lápis e depois você fazer de caneta? Tem. Eu fiz, porque você não faz isso? E isso que eu quero te ensinar hoje. Quando a gente está nesse estado depressivo, quando a gente está nessa angústia, começa a fazer o que dá. Dá para fazer de lápis? Lápis é o quê? É um teste. É um teste, não está na vera ainda. Mas esse teste vai te conduzir à tua vitória. Porque se você vê que ficou legal, você já passa os contornos, já traz um colorido, um novo. E ela foi fazendo. Ela foi fazendo na cartolina, aquele desenho. E daí logo que ela finalizou, ela disse, mãe, não tá tão legal ainda. Eu fiz, mas tá faltando cores, né? Ela, sim, falta eu colorir. E ela foi colorindo, foi se animando. E daí conforme o desenho ia tomando molde, ele ia ganhando força, ele ia ganhando sentido, significado. Você já conseguia entender que aquilo era uma nuvem, que ali era um sol, que ali era uma piscina. Então, enquanto estava no preto e branco, a gente estava com dificuldade de entender o que era o quê. E talvez hoje é isso que está acontecendo na sua vida. Como você está na depressão, está na tristeza profunda, está difícil você saber o caminho que você quer seguir, o que você quer para o seu futuro, quem que você quer ser, se realmente isso que você está fazendo é o que você deseja. Por quê? Porque está tudo muito escuro. Está que nem a cartolina da Lise. Está preto e branco. Mas a partir do momento que você vai colocando cores, você vai trazendo força, você vai trazendo molde, você vai trazendo um significado, você vai trazendo uma direção. É isso que eu quero. Mas percebe que você tem que começar? E percebe que você não tem que começar com ele pronto? Ela começou lá com a cartolina branca, sem absolutamente nada. E que depois, o primeiro passo dela foi se colocar diante do objetivo dela, que era fazer o horizonte. Mas quando ela se colocou diante desse objetivo, ela ainda não estava com nada pronto. Ela começou fazendo testes. E daí naqueles testes ela começou a ver que estava fazendo sentido. Olha aí, você vai começar a fazer academia, se alimentar bem, você vai lá no médico, você vai começar a tomar um remédio, vai fazer amigos novos. Aí, as coisas vão começar a ter sentido. Aí você vai pintando de cores. Quando você menos esperar, a alegria voltou. Aí você tá lá no jantar de família dando risada. Aí você começa a ter sonhos aqui, Aí você começa a ter sonhos, começa a ter objetivos. E daí você começa a ter mais leveza. Porque quando nós estamos no fluxo da vida, uma coisa que nos acontece é a leveza. Quando a gente está com depressão, a gente está com a tristeza profunda, a gente fica muito pesado, sabe? A gente fica pesada. Parece que aquilo nunca vai embora da gente, parece que a gente nunca vai superar aquela dor. E como prometido, aqui no livro Todo Santo Dia, quando vocês chegarem no último capítulo, já no final, eu vou te falar a página aqui, você vai ver, aqui tem um capítulo muito legal, antes do último, que é para revitalizar o seu corpo. E aqui eu falo muita coisa, por exemplo, como faça atividade física um hábito, fortaleça os músculos do abdômen, alongue-se. Muitas atividades bem importantes. Preste atenção à sua postura. Mas o que eu quero mesmo falar contigo é esse aqui, é página 287. Pensamentos positivos são importantes, mas o que nos move de verdade são atitudes positivas. São elas que vão desencadear a química certa no seu organismo e a liberação de um quarteto de hormônios, pega aí, mágicos: a ocitocina, a serotonina, a dopamina e a endorfina. Costumo me referir a eles como medicamentos endógenos, ou seja, que se originam dentro do nosso corpo, influenciam o nosso bem-estar cotidiano e dá o boom para aquela felicidade. Para tê-los em abundância, você precisa de um novo estilo de vida, pois eu tenho uma boa notícia. A filosofia Todo Santo Dia é exatamente isso, é estilo de vida. E daí eu falo assim, quando apresentamos sinais de depressão, ansiedade, indisposição e pouca energia, nossos hormônios de bem-estar estão provavelmente em baixa.
Porém, se entender que a felicidade é um estilo de vida e que certas atitudes favorecem a produção de hormônios associados ao bem-estar, você estará no caminho correto. Amém? E aqui depois eu explico tudo, não vai dar tempo, estamos no final do programa, mas se você não tem o livro Todo Santo Dia, é um livro que eu recomendo. Ele tem em todas as livrarias, mas eu faço um presente para você. Vai lá no meu Instagram, Andresa com Z, Caricio, C-A-R-I-C-I-O. Vai na bio, logo embaixo da foto, e você vai ter o livro Todo Santo Dia, o Espiritualidade Todo Santo Dia, que tem os 8 poderes da espiritualidade, e o Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos. Esses 3 livros com frete incluído. Então é uma bênção que eu faço para você, é um presente, só ir na minha bio. Inclusive, se você não conhece o meu trabalho, vai também no meu YouTube. Se você estiver no YouTube agora, já comenta, curte, compartilha, abençoa milhares de vidas. E se você está na TV, se inscreve no nosso canal. No meu link da bio tem tudo. Tem o meu Telegram, tem TikTok, tem podcast, tem o meu e-mail andresacaricio@gmail.com, para que você possa me convidar para uma palestra, mandar mensagens, enfim. Então, o que eu quis hoje trazer de mensagem muito forte foi sobre a depressão. Tenho certeza que essa visão, esse caminho vai te ajudar, porque você nasceu para ser feliz. Você nasceu para vencer. Não permita que essa tristeza profunda tire a maior beleza que há em você, que é a sua existência, a sua vida. Eu amo você. Simples assim.